Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual caminho você tem buscado? Talvez você já procurou muitos caminhos e você não encontrou a solução para aquilo que você está precisando. Talvez você está aí na sua casa hoje assistindo o programa e talvez passando pela sua cabeça tanta coisa. O desespero bateu a sua porta, mas hoje a sua porta bate a esperança, a salvação. Somente Jesus Cristo existe salvação, existe esperança. E Ele tem esperança para você. Ele tem salvação para você. Essa luta que você passa tem prazo de validade, porque Jesus entrou na história. E agora tudo vai ser diferente. Creia, acredite. Começa agora o programa Isto é Só o Começo. Muito bem, começando mais um programa Isto é Só o Começo aqui pela TV Amazônia, Rede Super, também pelo nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, tá aqui o endereço, compartilha com mais alguém, porque tem esse e muitos outros testemunhos para compartilhar com mais alguém. E de hoje, o testemunho é da Pérola Barbosa, uma jovem senhora, agora casada, cheia de Jesus, que tem muito a te inspirar com a história dela. Conheça agora o testemunho da Pérola. Olá, meu nome é Pérola, tenho 21 anos, sou casada com Josué, há 9 meses nós somos casados, ainda não temos filhos. Eu faço parte do ministério, na visão da MDA nós somos líderes de setor, temos 6 células debaixo da nossa cobertura. Eu também faço parte do Ministério de Jovens, o DIFLA em Santarém, e debaixo da cobertura do pastor Ricardo e da pastora Denise. Então, Deus ele tem feito muitas coisas grandiosas nas nossas vidas e através das nossas vidas. Também, na área secular, eu estudo psicologia, esse ano eu acabo meu curso de psicologia, e assim as coisas estão se encaminhando nas nossas vidas. Hoje eu sou uma mulher realizada, tanto na área conjugal com meu esposo, sou casada com um homem maravilhoso, sou realizada na área espiritual, mas nem sempre foi assim. Eu tenho um passado e eu tive algumas experiências no meu passado que não foram tão boas assim. Eu nasci numa família de outra denominação, mas eu nasci com um desejo de ser evangélica desde pequena, porque como eu sou de Juruti, a Igreja da Paz era na frente da minha casa. E desde pequenininha eu tinha o desejo de ir para a igreja, de orar, de buscar. Eu ouvia adorações lá de dentro de casa. E isso me tocava muito, então eu nasci num lar de outra denominação, mas com um desejo muito grande de ser evangélica. Mas quando eu completei 13 anos de idade, eu fui para uma igrejinha que não era a Igreja da Paz, me converti. Porém, como lá não era a visão do MDA, não tinha essa visão do discipulado, e eu não tive tanto apoio, porque naquele momento a minha família ainda não tinha tanto esse entendimento. Eu era uma menina de 13 anos, nova convertida e a única convertida na minha família. Isso acabou sendo uma barreira para mim. E eu acho que eu demorei no máximo uns 2 meses na igreja. E aí foi quando eu fui para o mundo e eu acabei fazendo coisas erradas. Comecei a ter relacionamentos escondidos dos meus pais, comecei a fazer coisas que não agradavam a Deus. O meu relacionamento com os meus pais começaram a não ser tão bons assim, eu já não respeitava tanto a minha mãe, eu já não respeitava tanto os meus pais. Então, isso me trazia muita infelicidade, porque como os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai é o Luiz e a minha mãe é a Francimar, moram em Juruti. Como eles se separaram aos 7 anos de idade, eu me senti uma pessoa muito carente. Não porque eles não me davam amor, porque naquele momento eu me sentia um pouquinho distante deles. Minha mãe veio logo fazer faculdade para Santarém e eu fiquei morando com os meus avós. E minha avó é a Raimunda de Fátima, Dona Dica. Então, eu cresci numa família muito grande e quando a gente tem uma família muito grande, nem todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo, assim, mais próximo, mais intimamente do outro, né? Então eram muitas crianças e eu acabei fazendo coisas que não agradavam a Deus e aquela solidão começou a crescer no meu coração. Eu sentia muito só, eu sentia que a cada dia mais eu ia afundando no pecado, ia fazendo coisas erradas e
E eu sempre, por exemplo, em festas, me trazia uma solidão muito grande, porque como eu nasci com o desejo de ser evangélica, eu sentia que ele não era o meu lugar. Então eu sentia uma solidão, chegou momentos de um vazio, onde chegou momentos de eu estar sentada ali no lugar e eu ficar, meu Deus, esse lugar não era para mim estar, não é aqui o meu lugar. Mas mesmo assim eu continuava, porque eu não sabia qual era a saída para aquilo ali. Nunca ninguém tinha falado de Jesus para mim, eu realmente nasci com esse desejo e eu acredito que até um pouco espiritualizada, porque eu tinha desejo de conhecer algo superior, mas eu não sabia o que era esse superior. E quando eu completei 16 anos de idade, eu conheci Jesus. Foi quando eu fui a primeira vez uma das vezes que eu fui para a Igreja da Paz. A minha mãe se converteu após esse período que eu passei no mundo, longe de igreja. A minha mãe se converteu. Então, depois que a minha mãe se converteu, eu que já fiquei revoltada, não queria ir para a igreja. Enquanto ela ia para o culto e ela me chamava, eu ficava no quarto, eu ia tomar banho, eu tentava me esquivar. Mas ainda assim aquela solidão crescendo dentro de mim, eu já não queria, eu estava naquela fase de que eu não queria saber de nada, não queria nada com nada. Mas eu sentia aquele vazio, eu sentia aquela solidão e aquela necessidade de ter alguém, de ter algo superior. E nessa necessidade eu buscava em outras coisas, busquei em relacionamentos, busquei em amizade, em coisas que nunca me satisfaziam e só aumentavam ainda mais a minha solidão. Aí quando eu completei 16 anos de idade, eu lembro que eu fui com uma amiga para o culto e eu lembro que eu assisti um teatro que foi da Maria, onde falava que o Senhor chamava Maria em diferentes fases da vida dela. E todas as vezes que o Senhor chamava ela dizia que não, Senhor, agora não, eu sou muito nova. Aí depois ela casada, não, Senhor, agora eu vou casar. Então, isso acabava que ela nunca aceitava Jesus, ela nunca dava uma oportunidade para ele entrar na vida dela. E nesse dia eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu me envolvi muito rápido no ministério, eu fui líder de célula com menos de 2 meses, acho que talvez uns 3 meses no máximo, foi o tempo que eu me tornei líder de célula. Eu ia para o Tadel, eu participava de todas as reuniões. Eu tinha muita sede de que Deus fizesse algo diferente na minha vida. E eu comecei a ver que aquela solidão, aquela tristeza, ela foi acabando. Porque aquele vazio que existia dentro de mim, ele foi saciado pela presença de Deus. Eu comecei a ter um relacionamento com Deus, eu comecei a ter experiências com Deus. Eu tive experiências, na época eu não sabia o que é palavra de conhecimento, mas eu entrava nos lugares, o Senhor me dava palavra de conhecimento e eu sabia coisas da vida das pessoas, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, por que eu sabia, por que aquela voz falava. Esses dias eu encontrei uma moça, que foi a primeira experiência que eu tive com Deus, palavra de conhecimento, lá em Juruti. E ela falou, Pérola, tu lembra aquilo aconteceu e tal? Eu levei ela para minha célula, naquela época, para a igreja. Era apenas uma moça de um salão que eu entrei e que o Senhor me deu uma palavra de conhecimento. E eu não sabia o que era, mas eu sabia que era o Espírito Santo, eu não sabia como denominar aquilo que estava acontecendo. Alguns anos depois que eu me converti, isso foi em 2013, em 2015 eu vim para Santarém para fazer faculdade. Eu sofri um pouco porque eu ia ficar longe dos meus irmãos. Como meus pais são separados, eu tenho muitos irmãos, são mais novos que eu sou completamente apaixonada por eles. O nome deles é o Júnior, Eduardo, João, Ana Luísa, Paulo Henrique. Então, eu tenho muitos irmãos pelo fato de meus pais serem separados e eu amo cada um deles, sou muito apaixonada por eles. Então, a minha vinda para cá me trouxe um sofrimento pela ausência deles, pela ausência da minha mãe, do meu pai. Até então, nesse momento, minha mãe já tinha voltado para Juruti, e da minha avó, de todos os meus familiares. Mas eu comecei a entender que Deus me trouxe para esse lugar com um propósito muito maior do que fazer uma faculdade. Ele me trouxe para esse lugar para que eu viesse a constituir uma família. Ele me trouxe nesse lugar para que eu viesse crescer ministerialmente. Então, eu entendi que o Senhor tinha planos maiores para mim. É aquele versículo que fala que o que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor e muito maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, o Senhor me surpreendeu. Quando eu cheguei aqui em Santarém, eu me envolvi, mesmo fazendo faculdade, eu liderava a célula, eu ia buscar as pessoas em casa, às vezes no sol quente, eu sempre tentei me dedicar ao máximo para o Senhor, sem querer nada em troca, mas eu acredito assim que tudo que a gente planta no solo de Deus, Ele nos dá algo, Ele nos presenteia, nos traz algum presente. Ainda que a gente não mereça aquele presente, Ele nos dá, porque a graça é um valor imerecido, é algo merecido. Então, com 4 anos morando em Santarém, 3 anos morando em Santarém, 2017,
eu conheci o meu esposo, o Josué, aqui no acampamento. Eu estava trabalhando como conselheira e, na verdade, algumas semanas antes, eu não sabia quem ele era, eu não sabia o nome, eu não sabia nada sobre ele, não tinha em Facebook, nada. E aí eu sonhei que eu era casada com ele. E aquilo foi muito estranho para mim. Eu sentei na cama, eu fiquei, meu Deus, como assim? O que está acontecendo? Eu não conheço esse homem, eu não sei o nome dele, não sei nada a respeito dele. E aí eu lembro que a única pessoa que eu tinha do Difflin era o Fernando, que fazia parte da equipe. E aí eu lembrei, eu já vi esse rapaz alguma vez com o Fernando. Aí eu entrei no Facebook do Fernando, vi uma foto que ele estava marcado, Josué, o nome dele é Josué. Interessante, tá? Nada demais. Vim para acampamento e quando foi na hora do check-in lá no acampamento, a amiga dele, a Lorena, esposa do Fernando, ela cutucou o Josué e disse, olha que menina bonita e tudo mais. E aí foi quando o Josué me viu pela primeira vez. E quando nós chegamos aqui no acampamento, nós nos olhamos assim só de longe. Teve uma noite que os nossos olhares assim se bateram e foi quando a gente realmente se apaixonou, quando realmente a gente percebeu que tinha algo diferente. A gente não tinha nenhum amigo em comum, a única pessoa era o Fernando, mas era uma pessoa que eu não era amiga, não tinha proximidade. E aí depois do acampamento a gente se conheceu melhor e acabou tendo um relacionamento. Depois o Josué me contou que no ano que o Josué Valandro veio para cá, ele profetizou que o Josué conheceria a esposa dele no acampamento. E foi aqui que nós nos conhecemos. E eu vejo o cuidado de Deus porque o Senhor me fez sonhar com ele alguns dias antes. Porque se eu não tivesse sonhado com ele, eu não teria olhado para ele, eu não teria percebido talvez, porque eu estava muito disposta a trabalhar e não buscar alguém para ter um relacionamento aqui no acampamento. Mas pelo fato de eu ter sonhado, o Senhor despertou em mim aquele sentimento. Era o tempo de Deus para as nossas vidas. Então, eu me casei com 21 anos de idade. Algumas pessoas acham que eu sou muito nova, mas eu entendi que o Senhor ele tem pressa em fazer as coisas na minha vida. Eu entendi assim que o que Deus tem para minha vida, eu posso até não imaginar, mas eu sei que são coisas grandes para mim e para o Josué, não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Então nós estamos muito dispostos a fazer a obra de Deus, nós estamos muito dispostos a trabalhar para Deus. O meu esposo é um homem que eu admiro muito, ele é um homem de Deus. Eu nunca imaginei que eu ia casar com um homem tão cheio da presença de Deus. Ele está ali todo dia, tira o TSD dele, busca Deus cedo da manhã. Eu fico, meu Deus, ele é a minha inspiração, ele é a minha maior referência de vida com Deus. Agora eu gostaria de falar com você que está aí do outro lado, que não tem um relacionamento com Deus, que talvez ouviu falar muito pouco do que é um relacionamento com Deus, que é ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que um dia eu estive no seu lugar, você que é jovem, você que é adolescente e que sente um vazio, que busca isso em relacionamentos, que busca isso em amizade, que busca isso talvez até em bebida, em tantas outras coisas que o mundo tem para oferecer. Eu quero lhe dizer que nunca esse vazio vai ser preenchido se você não buscar a presença de Deus. Existe um vazio no nosso coração que ele só é preenchido quando nós conhecemos realmente o dono dos nossos dias, que é o Senhor. Então, busque o Senhor, procure uma igreja próxima à sua casa, entregue sua vida para o Senhor e se jogue realmente, se lance e busque mesmo intensamente a presença de Deus, porque assim como eu um dia não tive perspectiva, eu nunca acreditei que eu ia casar com uma pessoa que ia me amar tanto, eu nunca imaginei que eu ia ter um relacionamento tão bom com os meus pais. Tudo isso o Senhor restituiu na minha vida e Ele tem isso para a sua vida também. E agora eu queria falar também com você que está dentro da igreja, que talvez esteja desanimado, que talvez esteja esperando muito tempo em Deus e fique perguntando por que nada acontece na minha vida, por que nada flui. Eu quero lhe dizer que para Deus não importa quanto tempo você está convertido, não importa quanto tempo você está dentro de uma igreja. O que importa para Deus é a intensidade do seu relacionamento com Ele. É isso que faz a diferença. E confie de todo o seu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor Ele vai cumprir algo muito maior do que aquilo que você pode imaginar. E eu quero dizer para você que isso é só o começo. Muito bem, tenho certeza que o testemunho da Pérola impactou você e abençoou sua vida. Você pode também ter essa mudança também. Jesus quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Para nós será uma imensa alegria receber você conosco e sua família nos cultos de celebração da Parte de Santarém, na sede regional Catedral do Amor e também diversos núcleos aguardando a sua presença, e assim você vai ser feliz porque Jesus é a razão da nossa alegria. E assim terminamos mais um programa. Isto é só o começo. Que Deus te abençoe.